Só estamos gravando. Tá bom. Quando você quiser começar, pode começar. Todo mundo fala em venda no mercado imobiliário, mas pouca gente entende de fato o poder das locações. Todo mundo fala em venda no mercado imobiliário, mas pouca gente entende de fato o poder das locações. E aí? Certinho. Tudo isso vai ser uma gravação só? A gente grava a cabeça num vídeo separado, né? Não, Tá. pode ser aqui depois eu faço a minutagem para você numa forma única. Pode gravar tudo junto, Ah, tá. Tudo bem. que aí depois eu minuto. E Eu hoje o vou Selfie deixar... Mercado tem o prazer de receber alguém que não só entende como ajudou a transformar esse jogo no Brasil. Ah, Eduardo! Papai de vocês é muito importante, hein? Vamos lá. Essa aqui? Tô nela? Tá Eu- sim. E hoje, no Selfie com Mercado, temos o prazer de receber alguém que não só entende como ajudou a transformar o jogo das locações no Brasil. Pode ir? Pode. E hoje, no Selfie com Mercado, temos o prazer de receber alguém que não só entende como ajudou a transformar esse jogo das locações no Brasil. Eu sou o Capanema. Tem hora que eu esqueço o que eu tenho que falar. Eu sou o Capanema, é ao vivo, né? Eu sou o Capanema, episódio de hoje, traz o cenário das locações no Brasil, os desafios reais. Acho que eu vou cortar isso aqui. O cenário das locações. Hall de entrada. Eu sou o Capanema e no episódio de hoje do Selfie com Mercado, vamos conhecer os cenários das locações no Brasil. Eu sou o Capanema e hoje no Selfie com Mercado nós vamos conhecer os cenários das locações no Brasil. Acho que eu tô falando Brasil demais, vou fazer mais um no nosso país. Eu sou o Capanema e hoje no Selfie com Mercado nós vamos conhecer o cenário das locações no nosso país. E para isso, nós recebemos o grande Eduardo, fundador e CEO da Alu, que vai nos explicar. Não, explicar não. Uma das maiores. E hoje eu recebo no Selfie com Mercado o grande Eduardo, fundador e CEO da Alu, uma das maiores autoridades de locação no Brasil. No nosso mercado imobiliário. E hoje no Selfie com Mercado eu recebo o grande Eduardo, CEO e fundador da Alu e uma das maiores referências em locações no nosso país. Deu? Deu? Deu sim. Mandar só o finalzinho aqui e a gente começa. Beleza. Não fique com seu conhecimento desocupado. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações e vamos em frente. Não fique com seu conhecimento desocupado. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações e vamos em frente. Fechou? Fechamos. Eu acho que foi, hein? Tá, então agora a gente vai... Tá bom pra você? Podemos seguir essa linha? Então agora a gente vai começar dessa câmera, né? Pode mandar o hall de entrada, o espaço gourmet, beleza. que a gente já abre assim. Aqui eu já vou te cumprimentar. Grande Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Selfie com Mercado. Perfeito. E aí você faz a sua aberturinha. Perfeito. E eu já começo, eu falo das suas características. Podemos começar?
Podemos sim. Bom bate-papo para você. Para nós. Para vocês também, viu, meninos? Vamos lá. É um momento muito especial no Selfie com o Mercado. Eu estou aqui com o grande Eduardo, meu amigo. Muitíssimo obrigado por estar presente aqui no nosso programa, compartilhando o seu vasto conhecimento. Ô, Capanema, eu queria agradecer primeiro a oportunidade de falar que o seu podcast, né, é uma referência também para o mercado e uma oportunidade para a gente também trocar figurinha aqui, porque você sabe que você também sabe muito, então acho que vai ser um aprendizado mútuo aqui. Maravilha! Essa parte do você sabe muito, a gente pode fazer um corte, não é não? Vamos lá então, eu queria falar um pouco do nosso convidado. Eduardo é CEO e fundador da Alu, formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão de serviços, mestre em gestão de projetos, docente em TGA, atuou em diversas empresas nacionais e multinacionais. Você vê que o conhecimento dos convidados aqui é além fronteira, né? Para não dizer o mínimo. Escritor, palestrante e uma das personalidades mais influentes do nosso segmento. Mais uma vez, Eduardo, muito obrigado. Obrigado, Capanema, por estar aqui, para a gente poder trocar um pouquinho figurinhas sobre esse mercado que a gente tanto gosta, né? Maravilha, gostamos mesmo. Vamos direto ao ponto. Esse cenário, essa gestão, essa visão que o empresariado tem das locações, é uma ilusão ou realmente ele está preocupado com a questão operacional, a evolução cultural desse segmento tão importante para o mercado imobiliário brasileiro? Eu acho que a gente tem que, primeiro, ótima pergunta, a gente tem que desmistificar um pouco essa relação da locação, né? Então, acho que todo mundo fala que a locação é um mal necessário, ou quando não, falam que a locação me dá muito mais trabalho. O que a gente precisa entender é o seguinte: a locação gera por ano no Brasil 350 bilhões de reais de recorrência anual. Se a gente considerar isso comparado com o número de lançamentos que a gente fez em 2025, por exemplo, a gente está falando de 190 bi, 195 bi. Então, isso de lançamentos de imóveis novos. Então, olha como é que a representatividade da locação enquanto faturamento, ela é muito relevante. E muitas das vezes, a gente está colocando isso para debaixo do tapete. Então, a primeira coisa é: a locação é relevante, sim, a locação veio para ficar e ela está vindo um movimento desde 2001 que ninguém está vendo. Só que ela está batendo na porta. Cerca de 30% do mercado imobiliário nas capitais brasileiras hoje residenciais já são de locação, não de venda. Eduardo, você falou, por isso que eu gosto da sua explanação, seu conhecimento datado, tem lastro, a informação do nosso convidado tem lastro e números. Com esses números tão expressivos, tão importantes, desse cenário que você desenhou, que você apresentou das locações, porque algumas empresas ainda têm resistência, Eduardo, a gente ainda escuta ainda empresas que trabalham única e exclusivamente com venda. Você falou, locação dá muito trabalho. Isso. Você trabalhar com venda numa jornada, vamos colocar uma jornada empresarial de 10 anos, você vai ter sucesso? Ou, digamos assim, que tem 9 anos aí que você já fechou as portas por não olhar para a locação? É exatamente isso, Capanema. Em média, no Brasil, a gente tem um ciclo de venda de 480 dias. Tá? Enquanto a locação hoje, para você fazer uma locação, ela demora de 60 a 80 dias. Então, eu começo a responder essa pergunta dizendo o seguinte: enquanto você faz uma venda, você faz 12 locações, 14 locações. Então, as pessoas precisam entender que a locação, ela não é ruim, ela não é um mal necessário, e tampouco ela é difícil. Mas isso foi implantado. Por quê? Por quê? Porque hoje, se você analisar, como que é feita a locação no Brasil? A locação no Brasil é feita no modelo, vou chamar assim, antigo. Por que no modelo antigo? Poxa, eu preciso ter 6 sistemas para operar uma locação. No mínimo. Vamos lá? Eu preciso ter um banco, eu preciso ter um sistema de vistoria, eu preciso ter um sistema de recomposição de imóveis, eu preciso ter um sistema de seguro, eu preciso ter um sistema, vamos chamar assim, de que você vai fazer ali a conciliação, RP, CRM, coisa do tipo. Então, como é que se organiza isso tudo? E outra, esses sistemas não se conversam. Aí você vai para quem opera esses sistemas. Será que a gente tem formação de pessoas para fazer gestão da carteira locatícia hoje? Será que tem alguém saindo da faculdade, de um curso técnico, que a gente consegue contratar hoje e colocar na nossa imobiliária? Esquece. Não funciona. Ou você paga por alguém que já tem um conhecimento e você compra esse conhecimento de alguém que já prestou serviço, ou você vai ter que formar. E aí que é o ponto. As pessoas não querem fazer isso.
porque isso dá trabalho. Ou quando muito eu treino essa pessoa sai daqui e vai para a imobiliária do meu vizinho. Então a gente precisa entender o seguinte, gente, a locação é uma coisa que veio para ficar. A locação, ela não é mais um mal necessário. A locação é que paga a conta. Não é a Exato. venda que paga a conta. A recorrência, Quem né? paga a conta é a recorrência. Então, você ter uma previsibilidade, de que você tem uma carteira sadia, de que todo mês você pode oferir receita com aquilo, isso dá uma tranquilidade, mas você muda a estratégia do seu negócio. Porque o seu negócio ficar todo mês dependendo de uma venda que pode ou não acontecer, você já imaginou que loucura que é isso? Você falou muito bem, você falou muda a estratégia. Eu acho que a visão é essa mesmo, né? O caminho é por aí, porque você trabalhou em empreendedorismo, você na questão docente também teve muito esse negócio de operacional, muito Sim, presente. Mas o que você está falando, que eu estou percebendo, Eduardo, que tem o operacional, ele tem que ser bem desenhado, bem entendido, bem sim, medido, né? Você citou total. referências, né? Para onde que eu vou nessa região, mas você finalizou sua fala aí com uma questão estratégica. Como é que está a estratégia? Os empresários imobiliaristas estão vendo também, além da operação, uma estratégia ou vai à medida que as notícias estão Ah, sendo... Capanema, infelizmente, a notícia não é positiva. De acordo com os dados do Zap, de acordo com os dados da Loft, a gente tem cerca de 63% do mercado imobiliário residencial de locação no Brasil não passando pelas imobiliárias e nem pelos corretores. Opa, peraí. Cadê a nossa câmera do hall de entrada? Nós estamos falando de 63% que não passam pelas imobiliárias. É aquela máxima do vendedor de sapato, né? Aqui ninguém usa sapato. Isso. Vou quebrar a empresa. Opa, aqui ninguém usa, É tem uma isso aí. oportunidade maravilhosa. É É, muito alto. E Por aí quê? a gente precisa entender Hum, por que esses locadores que detêm esses imóveis fazem isso não passando pela imobiliária. Ou vamos inverter? Por que a imobiliária e o corretor de imóvel não estão olhando para isso? Então, se a gente fizer uma análise muito fria aqui nessa relação, é um pouco do que você falou. Tem um mercado abissal para ser explorado. Agora, será que a gente está entregando valor naquilo que a gente é percebido? Será que alguém, quando paga uma taxa de administração de 10%, ela paga rindo ou ela paga chorando? Opa, você está falando aí então da gente tem uma estratégia, tem um operacional, mas a gente tem que rever umas coisas aqui, não é, Total, Eduardo? total, porque você imagina o seguinte, olha que paradoxo. Eu, enquanto locador, na maioria das vezes, não topo pagar 10% para a imobiliária. Porque a minha percepção de valor da imobiliária é que ela emite um boleto e cobra do locatário e me manda um repasse. Eu pagar 10% para isso é muito caro, não vou pagar, vou fazer direto. Vamos inverter? A imobiliária, que sou eu, estou recebendo 10%. Poxa, o Capanema tem aquele imóvel que o inquilino é o Joãozinho, e o Joãozinho só me dá trabalho. Ele paga os 10%, os 10% não cobre nem a minha despesa. Então, olha para você ver como é que nós estamos no mercado imobiliário de locação. Quem paga está pagando doendo e quem recebe está recebendo também com aperto no coração. Não tem gosto naquela prestação de serviço. Assim, eu pago porque eu estou percebendo esse valor. Então, eu não tenho nenhuma entrega de valor percebida. Então, por que muitas das vezes a gente não tem esse imóvel sendo captado e muitas das vezes até feito a recorrência nas imobiliárias? Pela percepção de valor. Teve um momento no cenário de locações no Brasil que foi muito impactado, principalmente, você sabe muito bem disso, a questão de imóveis comerciais. Nós estamos Sim, falando da pandemia, onde que aqueles grandes contratos sim, foram renegociados, sim. né? Você tocou num ponto importantíssimo, Eduardo, que é essa questão de percepção de valor. Eu lembrei aqui que era o seguinte, eu tenho um contrato com você, tem 15 anos que eu tenho um contrato com você, ou envelheceu e passou, né, fez a sucessão, ou até mesmo que aconteceu algum acidente, não está mais presente aqui, e aí o seu filho assume. Aí ele vai pensar assim, bem, o Capanema administra há 10, 15 anos esse imóvel e nunca me ligou. Nunca me ofereceu nada, nunca me convidou, eu nunca percebi. Por que que eu tenho que continuar com o Capanema que eu não estou percebendo valor? E tem muitos concorrentes entrando no mercado, porque Isso. meu pai quis. Geralmente o filho vai contra o pai mesmo, né? Se eu estou indo para a direita, eu vou para a Isso. esquerda, eu vou para o centro, eu vou para qualquer lugar. Porque eu quero criar a minha trajetória. A imobiliária, ela não ficou um pouco desatenta na questão, tem um pós-venda. Existe um pós-locação, um acompanhamento depois do contrato assinado ou está muito longe? Deixa eu fazer uma provocação aqui.
para você que é imobiliarista, isso pode ser uma verdade aí na sua imobiliária. Quantas não são imobiliárias que ligam para o locatário quando ele atrasa a partir de 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias? Ok? Agora, quantas são as imobiliárias que ligam para esse mesmo locatário para parabenizar ele pelo dia do aniversário dele, pelo aniversário da filha dele, ou por alguma data que ele fez ali ou que ele tem com você? Que relacionamento é esse que a gente está criando, Capanema? Então, esse cara só é lembrado na dor. O que, que ele está nutrindo em relação à sua imobiliária a você? Ora, o Capanema só me liga para me dar chicote, açoite. Uhum. É um Então, problema, né? A ligação é um só que esse problema. cara vai nutrindo isso. E aí, sabe o que, que a gente percebe na maioria das imobiliárias? Retenção. Esse cara, muitas das vezes, esse locatário, ele não fica nessa imobiliária. Não no imóvel, muitas vezes. Às vezes ele tira o imóvel de lá e fala assim: eu não quero alugar mais. Com você, não. Por quê? Porque ao longo do período da locação, não é que eu vou falar que ele foi maltratado, mas ele também não foi bem tratado. Então, o que, que a gente está fazendo com o locatário? E aí é um ponto importante. Será que as imobiliárias estão esquecendo que o locatário é porta de entrada para negócio imobiliário? Que o locatário é o pretenso comprador, inclusive, daquele imóvel que ele está locando? Se a gente for olhar para Santa Catarina, todos os imóveis que estão na primeira locação ou que a pessoa aluga, não é porque ela aluga porque ela quer ver, ela quer experimentar, ela quer saber se é aquele bairro e, consequentemente, ela vai comprar. Então, a locação ela é a porta de entrada para a venda. É o CAC mais barato que a imobiliária pode ter. Já está ali, né? Só que a gente maltrata o locatário como se ele fosse o cocô do cavalo do bandido. Sim, E sim. aí é que entra um pouco da cultura, que eu falo o seguinte: a gente passou da hora de tratar os desiguais de forma desigual. E o que está acontecendo na locação, especificamente é um mercado onde eu atuo, é que a gente trata os desiguais de forma igual. Você vai falar de geracional, você vai falar de locador, você vai falar de proprietário. Então, tem que mudar a mentalidade, Capanema. E é por essa razão que a gente vê, dia após dia, as imobiliárias não performando em relação a, pelo menos, acompanhar o mercado enquanto crescimento. Se você imaginar de hoje, 2026 a 2030, esse dado já é de quem vos fala, nós vamos colocar no mercado cerca de 3 milhões e 200 mil unidades novas no regime de locação. Isso dá mais ou menos cerca de 600 mil unidades ano, próxima de 55 mil unidades mês. Quem está percebendo isso? Será que o mercado está sabendo que quase 1/5 do mercado de locação hoje, do locatário, já é da geração baby boomer? Será que não está na hora de eu ter uma imobiliária específica na relação de imóvel para terceira idade para locação? E olha que se você entrega esse novo jeito de morar, esse pessoal não reclama preço, porque eles precisam, não têm necessidades específicas, assim como a geração X, assim como a geração Y. Então, precisa ter uma mudança de setup. As pessoas precisam enxergar a locação de outra forma. E, infelizmente, hoje, o que está acontecendo é só quando a água está chegando perto que elas estão percebendo isso. Infelizmente. Queria deixar um recado aqui, cadê a câmera do hall de entrada? Aqui é cheio de câmera. Aqui é igual um condomínio, tem câmera espalhada para todos os lados. Tem 27 câmeras aqui, algumas só na minha cabeça. Você citou uma coisa importantíssima. Gente, eu queria dizer para vocês, compartilhe esses cortes, assista a entrevista, envie para o seu amigo, que cada minuto aqui de conversa trocada é uma pós-graduação aí na sua jornada imobiliária. Você citou uma coisa muito importante, que é a questão da diferença da igualdade para equidade. Não é? Nós estamos falando não tratar todos como igual, mas sim necessidades específicas com pessoas específicas. Você citou o panorama, o Brasil com seus vastos municípios, seus vastos estados, uma extensão territorial enorme. Muitas pessoas Sim. são completamente diferentes. Tem um Sim. sotaque em cada região que precisa ser respeitada. Mas quando eu trato as pessoas iguais, você falou da questão operacional, do preparo. As pessoas estão realmente preparadas para isso? Ou na questão operacional, eu falei assim, então vou trazer os números, eu vou trazer uma ferramenta da modinha, agora do momento, e vou resolver todo o problema. Não liga pro inquilino, não. Mas coloca em alta tecnologia. Eu tenho IA em todos os meus processos, né? IA, vamos trocar o IA por AI. Por que você está usando isso, não é? Então, vamos lá. Quando você importa
essas soluções, ela não vai conflitar com a cultura, não é que eu estou percebendo muito isso aí do processo, no cuidado com o outro, cuidado operacional. Como que está esse conflito entre uma solução para eu resolver um problema e realmente eu ter aquela cultura, aquilo me cabe na equidade, aquela solução que dá para A, vai dar para B? Perfeito, Capanema. Acho que a gente tem que também fazer uma distinção aqui, talvez até cultural. Existe um senso comum, principalmente no segmento imobiliário, que eu, ao comprar ou ter o acesso ou fazer o uso de um determinado sistema ou de uma determinada solução, o meu problema estará resolvido. Por exemplo, atendimento, por exemplo, cobrança, por exemplo, recomposição de imóvel e afins. E não é. O que as pessoas precisam entender é que a ferramenta, tecnologia, IA, é meio para qualquer coisa. Ela não é fim. E quando a gente fala de real estate ou de mercado imobiliário, a gente ainda está falando do ser humano. Então, é muito difícil, por exemplo, você atender um baby boomers, ainda que como uma IA, da mesma forma que você vai atender uma geração X ou uma geração Z. E aí é que está o erro. Não é problema você ter uma ferramenta, mas como é que você vai utilizar essa ferramenta, como é que você vai segmentar essa ferramenta e como é que você vai customizar essa ferramenta para você. Por quê? O filtro que você está colocando é diferente do seu concorrente que está na esquina, da mesma rua. Porque são clientes diferentes, são tipos de imóveis diferentes, são necessidades diferentes. E o que, que eu vejo? As pessoas não querem trabalhar com a informação. Por exemplo, qual é o perfil do seu locador na sua imobiliária? É homem? É mulher? Tem 55 a 60 anos? Isso muda tudo. Quem é o pretenso inquilino que está sempre buscando imóvel na sua imobiliária? Qual é o tipo de imóvel que você mais demanda? Cadê o seu teorema de Pareto? Como é que você está fazendo em relação às captações? Então, você começa a entender que tem muita subjetividade na mesa. E as pessoas não querem tratar. Olha que grau de riqueza que as imobiliárias têm, mas elas não fazem uso. Poxa, eu tenho o dado do locador, eu tenho o dado do locatário, eu tenho o dado do imóvel. Você já imaginou o que não dá para fazer com isso? Então, por isso que lá na Lu, que é a empresa, inclusive, que a gente faz isso para as imobiliárias, a minha função, inclusive, enquanto a Lu, é tirar um pouco desse fardo da operação dos donos das imobiliárias, aqueles que não fazem locação ou aqueles que já fazem locação, a não terem que ficar preocupados com o operacional, e sim com o relacional. Porque a gente está focando muito na operação e a gente está esquecendo o relacional. O que a Lu desenvolve, já aproveitando esse gancho aí? A gente está falando de tecnologia, de solução, e você, com essa vasta informação, conhecimento, passou na jornada, né? Estava no front, né? Isso. Porque aqui tem um detalhe, cadê a nossa câmera do Espaço Gourmet, a geralzão? Aqui é o seguinte, tem umas regras no self com o mercado. A pessoa tem que fazer aquilo que ela fala. Regra número 1. A regra número 2, tem que ser gente boa. Então, Eduardo, é gente boa e faz aquilo que ele fala. Então, vamos lá. Qual que é a jornada da Lu como uma solução também? Agora eu fiquei curioso, Eduardo, nesse processo, entendendo todo o cenário. Eu acho que quando a gente começou a fazer a gestão da Casa Mineira, ali foi um divisor de águas, porque a Casa Mineira era uma referência nacional em relação a uma imobiliária, já conhecida, renomada, e terceirizou conosco a sua carteira de locação. Então, toda a carteira de locação da Casa Mineira, antes da compra do quinto andar, ficou sob a nossa jurisdição. Quando a Quinto Andar encampa a Casa Mineira, para nossa surpresa, o Quinto Andar optou por também ficar conosco, só que no modelo meio que de exclusividade, então a gente não podia abrir isso para o mercado. E aí, quando a gente sai do Quinto Andar, porque a gente estava Quinto Andar, a gente não era Quinto Andar. E como a gente tinha essa exclusividade geográfica, inclusive de não estar em cidades onde o Quinto Andar estava, nós fomos contratados pela Arbo Superlógica. Então, o que veio ali, Capanema? Poxa, se fez sentido para Quinto Andar, se fez sentido para uma Superlógica contratar os nossos serviços, que são dois players, na minha visão, dos meus segmentos, os principais, por que não faz sentido para o mercado? Então, vamos chamar assim, a escolha de Sofia foi: não vou ter exclusividade com ninguém e vou operar isso para qualquer imobiliária que tenha determinada necessidade para a operação de locação, seja ela não fazendo locação, seja ela fazendo locação. Então, hoje a gente tem uma estrutura que, desde lá da Casa Mineira, passando pelo Quinto Andar e até pela Superlógica, a nossa estrutura é verticalizada. Então, o nosso RP ele é próprio,
o nosso meio de pagamento ele é próprio, o nosso sistema de atendimento ele é próprio. Então a gente não depende de modelo de prateleira de ninguém. A propósito, a gente já operou todos os sistemas que estão aí. Não vou falar de todos para não ser leviano, mas todos os sistemas, pelo menos 5 principais sistemas que estão aí na praça, nós já operamos. Então a gente sabe que todo sistema foi feito pela ótica do programador, não pela ótica do usuário. É por isso que nós fizemos um pouco diferente na operação, porque o nosso sistema ele não é feito para o programador, ele é feito para quem opera. Então isso muda, é uma informação sutil, mas isso muda totalmente o jogo. É muito difícil hoje eu chegar, por exemplo, numa Superlógica, que é uma empresa muito grande, e falar, olha, eu preciso de um relatório A. Entra na fila, eu vou ver se isso vai ser customizado para todo mundo, e se der, eu faço lá para você um relatório. No nosso caso, quem monta o relatório é o cliente. Eu não preciso ter um programador para poder fazer um relatório. Ele tem essa opção. Então isso muda muito essa relação de como que eu entrego o meu serviço, mas também como é que esse cliente que nos contrata também vê valor no serviço que a gente está entregando. Então, a nossa função aqui é dizer para ele o seguinte, não está difícil, não é captar imóvel, porque para mim, Capanema, o jogo hoje da locação vai ser o seguinte, quem tiver estoque ganha o jogo. Ou seja, quem tiver captação vai fazer negócio. Quem não tiver captação está fadado a contar uma história. Agora, como é que você faz captação sem fazer relacionamento? Quantas são as imobiliárias, por exemplo, que chamaram os seus locadores, agora no ano que passou, para poder falar de reforma tributária? Para explicar o que acontecer com o IBS, com o CBS? Quantas são as imobiliárias que chamam os seus clientes locatários para fazer um brunch, para fazer um café da manhã, um pão de queijo? Então, esse é o ponto. Vai ganhar o jogo, Capanema, quem fizer relacionamento. A operação vai ser commodities, o sistema vai ser commodities. E é isso que os imobiliaristas precisam entender. Não vai, para a plataforma de IA, vão pipocar N. Você vai comprar no estalar de dedos. O que vai diferenciar você do seu concorrente da esquina? Esse é o ponto. E as pessoas não perceberam e estão embarcando numa tese de que se eu comprar agora a moda ou a modinha do sistema A, se eu comprar a modinha do sistema B e se eu comprar a modinha do sistema D, é que eu vou ser feliz, todo mundo vai perceber. Esqueça, está todo mundo precisando do soft touch. Nunca antes na nossa história a gente precisou tanto de fazer relacionamento, mas relacionamentos reais, não relacionamentos virtuais. Locador de imóvel, 52% dos donos dos imóveis no Brasil são acima de 59 anos. O que essas pessoas querem? Ela vai te entregar um patrimônio que talvez demorou a vida inteira para concebê-lo. Sim, sim. Ela vai te entregar isso virtualmente? Ela vai te entregar isso pelo WhatsApp? Por uma tecnologia artificial? A sua fala, o último trecho da sua fala tem coisas riquíssimas, Eduardo. Já teve vários gatilhos aí que eu vou querer aprofundar. Primeiro você falou da percepção, você fez um resumo importante que me lembra muito a escuta. Uhum. Um profissional que não tem escuta, um imobiliário que não tem escuta para entender o cliente, para perceber o cliente, ela já vai ter grandes dificuldades. Você também passou pela questão da conexão, Sim. relacionamento, porque não adianta ter a tecnologia, né, comprar, adquirir, se você não conecta, não tem a cultura. E outra que você faz uma entrega como empresa que já estava no front. Você conhece a jornada, conhece a necessidade. Foi interessantíssimo esses elementos que você veio trazendo nessa sua fala. Mas tem uma coisa que me despertou aí quando você estava falando, que é uma curiosidade, eu queria... porque hoje eu estou aprendendo bastante aqui com o Eduardo, tá, gente? Mutuamente. Espero que a gente compartilhe isso com mais pessoas. É necessário. Quem compartilha, deixa eu falar uma coisa com vocês, quem compartilha, cresce. É um espelho. Tá bom? Então, voltando aqui. Quando eu estou escutando isso, eu estou pensando aqui. Eu tenho uma imobiliária de pequeno porte, mas será? Isso aí é só uma empresa de grande porte, muita locação, um processo já bem desenhado. As pequenas... Qual que é a necessidade da pessoa entender isso, que ela pode nascer, inclusive, já com um processo bem desenhado? Porque tem isso, né? Isso é tão distante, isso vai ficar tão caro, não dá para implantar, é fulano que implanta. Como é que você vê isso? Muito antes, pelo contrário, Capanema. Eu acho que assim, a pessoa precisa entender que hoje você deposita um dinheiro aonde? No seu colchão?
Você entrega talvez o bem mais líquido que você tem para alguém tomar conta. Ok? Quando você tem que fazer uma contabilidade, você não faz a contabilidade de você próprio. Você entrega para alguém que faz isso. Então o que as pessoas precisam entender é que isso já não é mais uma tendência, isso já é uma realidade. Cada vez mais você vai ter que ficar focado no seu core business. E o core business de uma imobiliária é relacionamento. Não é operação. Não importa o tamanho dessa empresa. Né? Não é operação. Eu vou te dar um dado aqui. Entrou um cliente para a gente em São Paulo. Esse cliente ele era captador de imóveis do quinto andar em São Paulo há 2 anos atrás. Captador de imóveis em São Paulo há 2 anos atrás. Esse rapaz, Lucas, um abraço para você. Sucesso aí para você. E espero que a gente tenha atendendo bem aí o seu escopo. É nesse momento que eu gosto de abrir os comentários para a gente testar a fala do convidado, não é? Qualquer coisa a gente dá uma bloqueada. Não. Aqui é a vida como ela é. E olha só, há 2 anos atrás ele era um captador de imóveis do quinto andar em São Paulo. Essa pessoa tomou a decisão seguinte: eu vou começar do zero. Mas eu entendi que a locação vai ser o meu futuro. Vou cortar para o dia atual. 2 anos se passaram, essa pessoa tem 190 contratos na carteira de locação. Quantos funcionários ele tem para administrar a carteira dele? 0. Porque ele foca no relacionamento. Nós cuidamos do operacional. Então esse cara ficou liberto, Capanema. Para desenvolver o escopo dele, né? O líder está fazendo tudo, né? E quantas pessoas não estão dentro da imobiliária atendendo telefone porque o chuveiro queimou, porque apagou um incêndio, porque a dona Joana, que é a responsável pela locação, não foi trabalhar e só ela sabia, só na planilha de Excel dela estava a relação do que ela podia ou não fazer, do desconto que foi dado ou não foi dado. Então, o que a imobiliária precisa entender é que ela, muitas das vezes, pode estar ficando refém da sua própria estrutura. E aí tem um ponto que é interessante, eu vou fazer de novo uma provocação. Eu acredito muito que as imobiliárias estão envelhecendo, mas não é envelhecendo na cronologia da idade, porque isso já é natural. Mas elas estão envelhecendo no modelo mental de aplicação daquilo que elas precisavam ter como estratégica ou de operação. Vou dar um exemplo. Será que a Joana, que controla a locação, ela sabe para quem que ela direciona um seguro incêndio, uma garantia locatícia, ou o proprietário que fechou lá uma parceria com uma empresa A, uma empresa B, está sabendo que a Joana está fazendo a predileção por uma empresa que está pagando para ela R$50 ou dando uma Alexa para ela? Quantas não são as imobiliárias, Capanema, que a gente entra e que o proprietário acha que a estrutura está rodando e quando ele vê e quando a gente levanta o tapete, não é nada daquilo. Então, que estrutura é essa que você tem? Ou você está só fazendo mais do mesmo? De novo, a gente estava conversando aqui no bastidor. Na última linha, a conta fecha. Óbvio, eu recebo 100 mil, todo mês eu estou recebendo 100 mil. Ótimo. 0 problema. Uhum. Mas você está se enganando. Por quê? Porque o mercado está crescendo hoje 11% ao ano em número de unidades. Então, um exemplo chulo. Se você tem 1.000 contratos na sua carteira, ao final de 2026, você teria que ter 1.111 contratos. E o que não reflete na realidade isso? E isso não é uma verdade absoluta. E aí é que entra os Lucas. E aí aquele joguinho antigo da gente roubar a bandeira, sabe aquele joguinho antigo de roubar a bandeira? Eu colocava uma bandeira aqui e colocava outra bandeira aí. Quem ganhava o jogo? Quem roubava mais bandeira do outro. E o que está acontecendo no mercado de locação? Poxa, se o mercado de locação vai entregar 3 milhões de novas unidades só no sistema de long stay, se a gente está falando que a gente vai crescer aqui 11% ao ano, e a minha carteira está estagnada, ou ela está mais ou menos a mesma coisa que estava no passado, eu tenho uma notícia para você: você está perdendo mercado. E se a gente projeta isso em 5, 7 anos, você vai definhar. Só que ele não enxerga isso, por quê? Porque a conta dele continua entrando R$100 mil. E aí o Lucas, e aí eu estou pegando o Lucas como exemplo aqui, os Lucas vão entrar e vão tomar de assalto o mercado. E aí justifica eu entregar um modelo que eu tenho 40 anos que eu faço assim, tem 30 anos que essa pessoa está sentada comigo. Entende por que o modelo mental está envelhecendo? Porque os Lucas vão chegar e não vão pedir licença para entrar. Mas a imobiliária que tem 3 mil contratos, tem 2 mil contratos, tem 5 mil contratos, eu tenho um aparato aqui de gente
absurdamente que está comigo há 40 anos. Ok. E por que essa gente não saiu de 1 para 11 para 15% de crescimento? Porque, vamos lá, importantíssimo isso aqui. Quando a imobiliária fala comigo, eu cresci 11%, ela não cresceu. O mercado cresceu e ela foi empurrada. Muito bem observado. Ok? Porque ela não tem referência, ela só está olhando pro... É a ótica de quem vê, E física. pronto. Então, qual que é a minha referência? Ah, Eduardo, eu cresci 5%, perfeito. Em relação ao ano Isso em passado... relação a você, você cresceu. Ótimo. Mas se eu mudar o referencial e botar esse referencial como mercado, você está 6% abaixo do mercado. Significa dizer que 6% do seu mercado, alguém roubou a sua bandeira. Isso ao longo do prazo... Então, é esse acordar que as imobiliárias precisam. Mas muitas das vezes, Capanema, é muito cômodo. Eu estou recebendo o meu, eu estou ganhando o meu. Mas eu estou dando uma notícia aqui de novo. Não em primeira mão, porque eu já dei essa informação para o mercado. Nós vamos crescer 3 milhões de moradias novas. Quem vai botar a mão nessa cumbuca? Nós temos uma reforma tributária que entrou em vigor a partir desse ano. Você acha que esse proprietário que está fazendo um aluguel sozinho, ele vai ter condição de emitir nota, de gerar controle para o locatário, que agora nós vamos ter que emitir nota para o locatário. Então, será que não está na hora da imobiliária perceber valor nisso e criar relacionamento, mas não obrigatoriamente tendo que aumentar a sua base operacional? Você falou uma coisa importantíssima aí e me fez lembrar o seguinte, essa questão dos dados, né? A pessoa olha para a operação dela e é válido. Em relação ao ano passado, ela teve uma prosperidade, mas ela está muito aquém do mercado. Isso. Me fez pensar o seguinte, porque tem um tempo que a gente falava assim, ó, se você ficar parado, você vai ser ultrapassado. Agora nós chegamos numa determinada situação corporativa, Sim. que não é só você ficar parado que você vai ser ultrapassado, Eduardo, é se você continuar na mesma Da velocidade, forma que você está. não precisa nem parar não, se você continuar Perfeito. na mesma velocidade, você já vai ser ultrapassado. Perfeito. As pessoas elas têm essa noção, porque o que eu fico pensando assim, vamos comparar agora com o crescimento de uma startup, a curva de crescimento de uma startup, tirando aquela zona lá de adequação do conhecimento do mercado daquele meu produto. Mas vamos dizer assim, eu começo do zero, abro uma imobiliária hoje, aí eu vou, como se eu sou um empresário de visão, vou tratar com locação, Sim. é claro, ficou claro aqui, gente? Ainda tem alguma dúvida, não? Então, vamos lá. Então, no primeiro ano, ela vai crescer absurdamente. Perfeito. No segundo ano, absurdamente. Cresci 200%. O mercado adora isso, né? Aí tem aquelas postagens. Cresci 217%. Ah, mas pera lá, você tinha 0. Aí teve 2, aí Perfeito. você já deu uma arrancada boa. Mas, pensando na perenidade dos 10 anos de uma Sim. empresa, né, que o primeiro ano o índice de fechamento de PJ é muito altíssimo, mais de 60%, né, segundo estatísticas dos próprios levantamentos empresariais, ok. Não tem um determinado momento que ela para, não. Eu tenho 50 locações, 100 locações, 200, 250. Perfeita De repente, eu colocação. chego a 300 locações. Antes eu conseguia, sei lá, 80 novas locações por mês, que já é um número muito alto. Agora eu estou conseguindo 4, 5, desocupa tanto. Não tem um momento que ela chega assim... Perfeita ela sua não tem... colocação. Perfeita sua colocação. Isso acontece, isso é um fato. E tem duas justificativas para esse fato. A primeira é a acomodação. Então eu cheguei num número mágico, um número financeiro que me locupleta. Então eu estou muito bem, ótimo, não vou mexer aqui. O segundo é, eu quero sair do mar da arrebentação, ou seja, eu quero ir para o mar aberto, eu quero crescer o meu negócio, eu quero desbravar novos mares, mas aí tem um ponto importantíssimo. Para eu poder crescer, eu vou ter que contratar. Para eu poder crescer, eu vou ter que aumentar a minha base estrutural. Para eu poder crescer, talvez eu vou ter que mudar de sistema. E aí, Capanema, as pessoas falam assim, eu não consigo arrumar sequer a menina para repor essa que vai tirar férias. Como é que eu vou colocar alguém para poder fazer o que eu não estou conseguindo fazer? Então, muitas das vezes as pessoas não crescem por falta de estrutura. E aí, estrutura você vai colocar equipamento, sistema, mas principalmente gente. A gente tem um apagão de pessoal hoje na gestão da carteira locatícia. Não tem gente qualificada hoje disponível na prateleira. Então,
quando a gente olha para esse cenário, as pessoas não desenvolvem mais do que elas poderiam, porque elas não sabem ou não têm condição de como trazer mais gente para a operação. E aí é um ponto importante. Essa é a dor que a gente resolve. Por quê? Porque essa pessoa ela não precisa ter 0 funcionário. Porque toda a cadeia da gestão da carteira de locação, ela fica sob a jurisdição de um terceiro. Sem a necessidade de eu ter que contratar um sistema, sem a necessidade de eu ter que aumentar minhas cadeiras ou alugar um espaço maior para colocar mais gente, sem ter a necessidade de eu ter que ter alguém para controlar essas pessoas que vão fazer esse controle. Então, esse é o ponto. Será que hoje eu preciso ficar da forma que eu estou? Será que não tem outras formas de eu crescer além daquelas que eu estou tentando e não estou conseguindo? E mais, será que o que eu estou fazendo didaticamente, numericamente, está surtindo algum efeito prático? Porque, gente, vamos lá. Se eu continuo na mesma e estou colhendo o mesmo resultado e o mercado está me dizendo outra coisa, eu não vou falar que está na hora de você mudar, mas pelo menos está na hora de você fazer alguma coisa diferente. Porque em algum momento alguém vai fazer o que você não está fazendo. Então eu costumo dizer o seguinte: quem vai te matar amanhã? Mata ele hoje. Porque senão amanhã você vai ser morto. O jogo é esse, né? Esse é o jogo. E a gente não tem que brigar com o tema. Porque se vão ter mais pessoas morando de aluguel, e aí a gente dá até um outro podcast do porquê que as pessoas estão optando por aluguel. Mas o dado importante é o seguinte: a gente tem um apagão também de falta de imóvel. Então, a locação ela é esse mar aí, vamos chamar assim, azul, mas a gente não tem imóvel disponível, principalmente nas grandes capitais. E olha que paradoxo. E aí você que é imobiliarista talvez faça o seu juízo de valor. Nós temos quase 12 milhões de imóveis desocupados no Brasil. O nosso déficit habitacional é próximo de 6, 7 milhões de moradias. Nós temos 12 milhões de imóveis ocupados. Será? Por que esses imóveis não estão hoje em ocupação? Então, há que se fazer uma reflexão do porquê que eu não estou entregando valor para essa pessoa que muitas vezes está com o imóvel parado e que, ao invés de estar pagando condomínio, IPTU, água, luz, que é uma despesa objetiva, poderia pelo menos não estar pagando esse custo e ganhando alguma coisa. Você citou aí o imóvel parado, né? O proprietário, o ativo importante. Podemos até, com a margem de risco baixa, dizer que é um ativo mais importante para um brasileiro, Sim. digamos assim, na condição de compra dele. Nós estamos falando do Brasil, não numa casta mais privilegiada, né? Sim. Então, nós vamos ir para esse ponto. Então, eu tenho um ativo, eu sou o proprietário. Aí você falou da mão de obra. Esse ponto é muito bom, eu queria fazer um acento nele, a gente dá um mergulho nele agora. Você falou da questão da mão de obra. Então, eu sou um proprietário, né, um CEO, fundador, e eu tenho dificuldade de mão de obra, e você citou muito bem. Muitas vezes, se eu não consigo, por que não plugar? Isso. Por que não terceirizar? Exato. Agora, vamos para a minha origem. Eu, como exemplo, eu começo empreender um negócio, montei uma imobiliária, eu tenho valor para aquilo. Aquilo me sustenta a família, eu tenho um apego. Aí eu vou conseguir numa locação, vou conseguir noutra locação. Aí tem aquela sensação, isso aqui é meu. Né? E o mineiro ele é desconfiado, Eduardo, nós sabemos muito bem disso. Então tem aquele ativo agora, que nem é dele, né? Sim. É do proprietário, ele está fazendo uma gestão daquilo, Sim. mas a sensação é que é dele. Eu tenho tantos imóveis, eu tenho tantos clientes, esse cliente é meu, o cliente mesmo não sabe disso, né? Esqueceu de informar para o cliente, né? Mas ele tem aquela sensação. Quando eu vou desplugar disso, eu vou passar a terceirizar, não tem uma certa dor, não. Ele não tem uma sensação que ele está perdendo, não, o controle, aquela custódia. Excepcional pergunta. Sabe, como que fica isso na sua visão, meu amigo? Nós não atuamos com os locadores, só com os locatários. Porque o patrimônio imaterial de uma imobiliária é o imóvel. A gente só está aqui, Capanema, porque tem um negócio chamado imóvel. Porque se não tivesse um negócio chamado imóvel, a gente não estaria nem aqui conversando. Então, quem que é o dono do imóvel? É o locador. E a quem ele confiou esse imóvel? A imobiliária, ou o corretor, ou o dono da imobiliária. Então é por essa razão que a gente não milita com o locador. Então a gente fica no campo operacional com o locatário. Então a relação do locatário ela é nossa, mas a relação comercial de relacionamento com o locador
Porque o locador, Capanema, ele quer duas coisas muito básicas, elementares e simples. Você está cuidando do meu imóvel? Estou recebendo em dia? E se você conseguir evidenciar isso de uma maneira transparente para o locador, você vai ter sempre indicações, você vai ter sempre novos locadores. O problema é que a gente, também com o locador, não faz relacionamento. Então, eu pego, recebo, pago. Pego, recebo, pago. Muitas vezes o locador não sabe nem o que é o Capanema. Ele não sabe nem o que é a Joana que está entregando para ele ali um de mob. Então, a gente precisa entender que a relação no mundo imobiliária é uma relação entre pessoas. E tem emoção nisso. E as pessoas estão esquecendo isso cada dia mais. E volto de novo no tema. Quem vai ganhar o jogo é quem tem captação. E para você fazer captação, o que você precisa fazer? Relacionamento. Então, será que ao invés de eu estar cuidando de pagar um boleto, atender um inquilino, ver um problema de vistoria, ver uma de imóvel que foi entregue, abrir um sinistro, será que é minha hora? Ou eu não consigo potencializar muito mais isso fazendo um relacionamento, criando um relacionamento, do que fazendo essa parte burocrática? Então, essa parte burocrática, Panema, ela é como se fosse uma commodity. Agora, o que ninguém vai conseguir fazer por você? Eu não consigo ser você. Eu não consigo ter o relacionamento que você tem. Agora, quem vai nutrir isso? E em que condições? De que forma? Então, a gente vê muito falando de locação, vou mexer também num outro queixo aqui. Por que muito corretor não trabalha com locação? Por que 73% dos corretores de imóveis que foram entrevistados em 2023 por uma startup que faz alocação de corretores de imóveis para quem precisa de corretor para as imobiliárias, foram entrevistados próximos de 5.000 corretores de imóveis que estavam dentro da imobiliária e 73% deles disseram duas coisas. A pergunta era, aonde você vai estar daqui a 5 anos? E a resposta foi, ou eu vou abrir a minha imobiliária, ou eu vou ser um corretor autônomo. Ora bolas, você não está numa imobiliária? Por que você não vai ficar nessa imobiliária? Qual que é o papel da imobiliária, Capanema? O selfie com o mercado, sempre provocando, refletindo e dando gatilhos para você dar sequência e evoluir na sua carreira. Fica no ar aí. Qual o papel da imobiliária? Meu amigo, as suas provocações, as suas visões saudáveis, refinadas, são muito importantes, que você permeie a sua fala com o cuidar. Muito obrigado por você ter esse olhar como empresário, refletindo nas pessoas, mas sempre cuidando. E você falou uma coisa muito importante, se não fosse o mercado imobiliário, a gente não estaria aqui. E se não fosse o cuidar também de certas empresas e patrocinadoras do Selfie com o mercado, perceberam a minha jogada estratégica do gancho para falar dos patrocinadores? Eu queria agradecer quem cuida muito bem da gente, os nossos patrocinadores. Um forte abraço para a empresa e para as equipes do Cicobi Imob, da Rentzap, da Alpop, Jaira Mintas Net Imóveis, Contimob e Autêntica Business, sempre cuidando, interessadas no desenvolvimento do mercado imobiliário, proporcionando o servo com o mercado, convidados nesse gabarito. Muito obrigado por esse cuidar. Agora tem a parte de provocação. Eu vou fazer uma provocação. As plataformas, como que você vê isso? A gente está falando desse apego, né, de certa forma, um apego, eu acho que não se restringe apenas a Minas Gerais. Eu acho que se estende na forma territorial, né? Mas, baseado nesse apego, o outro vê ainda esse cuidar que eu acho que me remete sempre a um outro, nunca é sozinho. Você pode ter esse autocuidado, mas em termos de negócio, você depende do outro, né? Pluga, conecta. As pessoas ainda têm receios imobiliaristas ainda de conectar. Como que você vê essas soluções do ponto de vista da empresa? Isso aí vai tomar o meu mercado, em vez de eu me associar, conectar, estar junto, eu sempre quero... Puxa o freio de mão do alerta. Será que toda novidade que entra no mercado é um alerta ou pode ser uma oportunidade também? Como é que você vê isso? Assim? É carreira solo
ou compartilhada? A gente precisa entender, isso está já nos anais descritos, né? A gente chama isso de curva de inovação. Então, nem sempre toda inovação vai ter os early adopters, são as pessoas que primeiro adaptam ou primeiro topam fazer isso. E isso é natural, tá? Isso é do ser humano. Então, em média, ali você vai ter 2, 3% das pessoas que vão comprar a ideia, independentemente de que ideia for. E você tem ali uma galera que vai, depois que essas pessoas optarem por fazer, também fazerem isso, e depois você vai ter o efeito manada, e depois você tem a separação daqueles que você quiser fazer o que for, elas não vão comprar essa ideia. Eu vou fazer essa analogia trazendo aqui para o nosso mundo. Capanema, se eu falasse com você há cerca de 15 anos atrás, 10 anos atrás, Capanema, eu tenho aqui um perfil fotovoltaico que você vai colocar na sua casa. Ele vai durar 30 anos, ele custa por volta de um carro, tá? Você vai pagar isso em 24 meses e você vai economizar na sua energia elétrica. Há 10 anos atrás, o que você falaria para mim? Ah, não sei se vai dar certo, vou esperar. Perfeito. O que acontece hoje quando você está voando e quando você está nos grandes centros? É raro você não ver uma casa que não tem ali um painel fotovoltaico. Isso é o que eu chamo da inovação. As pessoas, num primeiro momento, elas não enxergam isso porque não está muito próximo a elas. Mas em um determinado momento, isso acaba ficando próximo, uma questão chamada necessidade. E a minha tese, ou o que eu defendo muito, é que nós estamos a serviço. Então está tudo bem, não vai ser para todo mundo. E está tudo ótimo, porque o mercado é muito grande. Nós estamos falando que a gente tem 600 mil corretores ativos, de acordo com dados do COFES, e que a gente vai chegar próximo de 900 mil inscritos em 2030. Ou seja, a gente aumenta a nossa base em 50% em menos de 5 anos. Só que se você comparar esses 900 mil corretores com o mercado americano per capita por moradia, por imobiliária, nós estamos 3 vezes menores do que o mercado americano. Então percebam, gente, olha o grau de oportunidade que vocês têm. Então, quando a gente fala de imobiliária, a gente está falando de 75 mil imobiliárias PJs, que na minha concepção quase metade disso são pessoas físicas que tiveram que montar suas PJs, mas que esse dado vai chegar a cerca de 90 mil em 2030. O que eu estou querendo falar com vocês aqui? Se nós temos o mesmo Brasil, se nós temos o mesmo espaço geográfico, e nós estamos falando que em menos de 4 anos a gente vai aumentar em 50% o número de pessoas que vão querer ocupar o seu território, será que você vai continuar fazendo a mesma coisa e vai funcionar? Capanema, o que deu certo até aqui não é sucesso nos próximos 5 anos. E o que a gente tem que entender não é, eu vou adaptar tudo, vou ser o ele adopta e vou fazer. Não, não é isso. E nem eu estou pedindo para fazer isso. Mas as pessoas, e aí, de novo, dando o exemplo dos Lucas da vida, você vai ter as pessoas que estão entendendo que elas vão andar muito mais rápido se elas forem com outras pessoas. Juntos somos melhores, não é, Eduardo? Então esse é o ponto. E tá tudo bem quem não quiser fazer. E tá tudo bem quem fala comigo que tem 50 anos de idade, tá fazendo desse jeito e conseguiu lá uma carteira absurda. Tá tudo certo. Eu só não posso afirmar para essa pessoa de que essa perenidade ou essa continuidade vai acontecer nos próximos 40 anos. Capanema, tem muita imobiliária grande, que atrás da cortina a gente tem uma taxa de, vamos chamar assim, de eficiência por agente humano trabalhando na operação de locação. A nossa média, e é um dado que a gente tem da nossa... Depois, a gente tem estatísticas dos últimos 70 anos do mercado imobiliário. Eu tô achando que isso aí foi uma provocação para um parte 2 continua, não é não? Spoiler! Se você entender que hoje esses dados estão referendados e que a gente não olha para esses dados e que esse dado está dizendo para a gente um monte de coisa e que a gente está entendendo que o mercado está indo para um lado. Vou dar um exemplo claro aqui. Quem falava que Santa Catarina ia ser o polo do Brasil em aluguel? Ok? Mas se eu te afirmar que o próximo polo de locação é Goiânia, e se eu te afirmar que depois de Goiânia o próximo polo é Fortaleza,
Ah, Eduardo, como é que você sabe disso? Não sou eu que sei, é o número que está me informando. Então, as pessoas não querem olhar para isso. E aí ficam achando que a gente está aqui discutindo uma subjetividade. Gente, não existe sorte. Existe a preparação encontrando oportunidade. O que as imobiliárias e os corretores têm que entender é que eles precisam estar preparados. Será que um corretor que começou conosco lá, por exemplo, Rede Remax em Santa Catarina, Acre, um abraço para você, foi um dos primeiros que acreditou na gente, assim como a Solimob aqui em Belo Horizonte, abraço Gabriela, Braulio também. Por quê? Porque naquele momento a gente era o painel fotovoltaico. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 30 anos. Não, vocês vão fazer a gestão da carteira local. Você vai entregar seu patrimônio É lá para o meu, isso é Eduardo para meu. poder fazer administração? Liguem aí chamem a Gabriela da Solimob no Instagram e perguntem para ela o que ela acha do serviço. Lá em Santa Catarina, a Rede Remax do Brasil, o Hernani aqui em Belo Horizonte, com a Rede Remax também, que está conosco. Então, isso, o Capanema, não é mais uma tendência. Isso vai ser uma realidade, para não falar uma necessidade. Porque muitas das vezes, Capanema, a imobiliária que está fazendo locação, os 10% que ela recebe de taxa de administração, não paga as contas. Então, ela está ali fazendo um círculo virtuoso, para não falar outra coisa, né? Ela precisa receber o de outro para poder pagar o do outro, porque a conta não fecha. Então, a gente vai sair desse ciclo, vamos chamar assim, vicioso, e a gente vai entrar num ciclo virtuoso. Agora, as pessoas precisam entender quais são as escolhas que ela quer tomar. E por falar em escolhas, eu gostaria que você. Eu fiquei curioso agora com alguma. Não é projeção, não vou chamar de tendência, né? Porque tendência parece que é uma coisa assim. Aleatória, Pode né? acontecer ou Pode não, né? acontecer ou não. Eu gostaria de tratar isso como projeções, porque quando você projeta, você parte de um ponto, de uma base só, de Sim, uma análise. sim. Até para ver, ó, se tudo caminhar nessas direções segundo os números, o fato acontecido será próximo disso, Sim. né? O que você vê agora, falando sobre a questão da preparação da empresa, da visão do gestor, da análise dos dados, da tecnologia, do momento que a gente, né, do momento econômico, político, todas as tendências corporativas que estão chegando agora, mudanças de cultura, né, gerações com outras necessidades. Quais são as projeções que você vê baseado nesses números assim, nos próximos anos assim, para o mercado de locação e até mesmo para o mercado imobiliário, sim? Quais são a lupa, qual o olhar que a pessoa precisa aprofundar para ser mais assertivo? Perfeito. Independente da cidade que você estiver, você pode fazer qualquer conta e raro são as cidades no Brasil que a locação não cresceu, não desenvolveu desde 2017. E desde 2017 a gente tem um gráfico, inclusive, que ele elucida que a locação, enquanto valorização do preço metro quadrado, ela valorizou 2, 3 vezes mais do que a inflação. 2 vezes mais do que o imóvel que está na venda. Então, trabalhar com locação hoje já não é uma tendência, é uma realidade e os números estão dizendo isso. Quando eu vejo um imobiliarista, um corretor de imóvel falando eu não quero trabalhar com locação, é como se ele estivesse me dizendo que eu não quero trabalhar com um terço do mercado. Ele está jogando no lixo, está jogando para a concorrência um terço do mercado. Então, sendo pragmático na resposta, locação é uma realidade, ela vai acontecer e mais, ela vai performar. É os dados que estão mostrando. Estrategicamente, como é que você vai atuar com a sua imobiliária? A imobiliária vai ter que estar muito mais focada no relacional do que na operação. Vai ganhar o jogo quem fizer relacionamento, não quem fizer transação. A transação, SaaS, esses modelos que serviço as a service aí, software as a service, isso é commodity. E principalmente com a IA, isso cada vez vai virar um commodity, que é onde você compra na prateleira um igual ao outro. Então, não ache que o sistema vai resolver o seu problema. O sistema vai ser uma ferramenta. O principal, as lideranças, os donos das imobiliárias e os corretores de imóveis têm que ampliar um pouco a visão em relação a mercados. Muitas das vezes a gente está muito míope em relação ao que está acontecendo. Vou dar um dado. Por que o short stay já está fazendo 100 bilhões de reais por ano no Brasil? E porque muitas das vezes você tem um rapazinho lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, que administra 100 imóveis, está ganhando muito mais dinheiro do que qualquer corretor, qualquer imobiliário. Aí você falou assim, mas espera aí, Eduardo, é short stay? Não, isso aí era para ser seu, bacana.
Você que é o imobiliarista, é você que tinha que tomar conta do imóvel daquele que, inclusive, teria que chegar valor em você. Então, perceba quantos mercados não estão saindo entre dedos do próprio mercado imobiliário. E a gente está discutindo aqui que a gente não está conseguindo, que a gente não está performando. Gente, olha só. O ano de 2026 vai ser um ano virtuoso para o mercado imobiliário. Anotem, me cobrem e passem a fatura se porventura não for. Os dados estão mostrando. Nós precisamos hoje para o Brasil de interesse de compra de brasileiros falando: eu quero comprar uma residência. 5,5 milhões de brasileiros. A gente vendeu ano passado cerca de 400 mil moradias. A gente tem um déficit habitacional de 6 milhões de moradias. A gente casa todo ano 1 milhão de pessoas. Separa todo ano 400 mil pessoas. Você tem um mercado de pessoas que estão morando sozinhas que vão crescer 50% em 7 anos. E por que a gente está falando que está difícil, Capanema? Eu acho que o difícil... Cadê a nossa câmera do hall de entrada aqui? Cadê a... Ó, dá um recado especial para você. O difícil mesmo é você não se encantar com o conhecimento aqui compartilhado pelo Eduardo. Muitíssimo obrigado por estar presente aqui no Selfie com o Mercado, com informações, com lastro, conhecimento do nosso segmento, tanto imobiliário, como também de um panorama geral, venda, locação, relacionamento, estratégia. Tem muita coisa, eu estou achando que a gente vai, né? A gente vai dar uma sequência. Mas, como é de sempre, né? Como é de costume, eu gostaria de encerrar o programa, o episódio de hoje, agradecendo mais uma vez, mas nós temos a nossa famosa câmera da suíte, aquele momento não preparado, não combinado de forma nenhuma com o nosso convidado, onde que a gente vai na intimidade dele. Nós sabemos muito bem que o nosso convidado é extremamente refinado, educado, mas aquela provocação eu gostaria de fazer aqui, se você me permite, a nossa câmera da suíte está preparada para você. Câmera da verdade, vamos lá. Eu queria saber, Eduardo, com a sua vasta experiência, né, a sua vasta trajetória no mercado imobiliário, como empreendedor, como visionário também, com antevendo, né, tendências, projeções, de tudo isso, a sua jornada pessoal também, a sua jornada familiar. Eu gostaria que você deixasse um recado, um alerta, uma provocação, até se for um pouco mais firme, para o imobiliarista brasileiro, quais são o alerta, o ponto focal que ele precisa se preocupar para ter sucesso na sua carreira profissional e na sua carreira pessoal? O que é essencial para o crescimento e desenvolvimento de uma pessoa que não pode faltar numa trajetória? Ótima, câmera da Eduardo, verdade. a câmera da suíte é toda sua. Gente, acho que a primeira coisa que vocês precisam ter é conhecimento, informação, seja ela qual for. Não importa se a informação ela é de economia, se ela é do mercado imobiliário, se ela é da matéria da esquina. Informação é a informação que você vai ter para você fazer seus filtros. Então, conhecimento, eu acho que o primeiro ponto aqui é você buscar conhecimento, deter conhecimento e principalmente uma coisa que o Capanema falou, que é o que a gente está fazendo aqui, ceder conhecimentos, transmitir conhecimentos. Então, faço votos que vocês o façam. Especificamente para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário está passando por uma revolução no novo jeito de morar. As pessoas precisam entender que vai entrar agora um conceito chamado wellness. Procurem saber o que é isso e quem chegar na frente vai beber água limpa. As incorporadoras vão ter que rever seus projetos, os consultores vão ter que rever seus projetos. Não é mais a construção de maior volume de metro quadrado, e sim a condição daquele imóvel que te dá o maior bem-estar. Terceiro, se você entende, tem conhecimento, sabe para onde o mercado vai, faça a ação. Não adianta nada você ter uma ideia, como muitos que já me falaram que eu tinha uma ideia de ter tido isso, que esse sistema eu já tive essa ideia, se você não agir. Então, faço votos que você erre, levante, mas faça. Quem faz vai fazer a diferença. Quem não faz vai contar a história.
Meu amigo, muitíssimo obrigado por sua participação. Obrigado pelo convite, Capanema. Passo as palavras para suas considerações finais no momento de hoje. Desde já agradeço a nossa audiência. Então, se você gostou, compartilhe, assista novamente, faça uma revisão na sua carreira, na sua trajetória. Faça também propostas, sugestões. Eu acho que era legal esse tema por causa disso, disso. Eu penso diferente. Eu gosto muito do ímpar. Outras opiniões, não precisa você concordar com tudo. É aí que é o ponto de ruptura, né, do crescimento também. Quando você vê tem outros olhares e outros panoramas, assim como você compartilhou muito bem. Bom, queria só te agradecer, gratidão eterna. Eu acho que isso só engrandece o mercado carece de informação, carece de pessoas como você que disseminam a informação e que trazem pessoas que podem também fazer troca. Porque no fundo isso aqui é uma troca de informação. Ninguém sabe melhor do que ninguém. O que a gente está fazendo aqui é levando informação e se essa informação for relevante e as pessoas puderem usar, acho que a gente cumpre com a nossa missão. Então, por isso, muita gratidão aqui por esse espaço, por esse momento junto. Somos nós que agradecemos a sua participação e, como sempre, eu gostaria de dizer, vamos em frente, em busca de um mercado imobiliário melhor para todos. Fechou! Gostou? Foi bom. Muito bom, parabéns! Parabéns para nós. Parabéns para nós.